aqui Denise Teske. Hoje eu vou conversar com Manuel Pedro Muteruco sobre um projeto ambicioso que ele está a produzir, um documentário sobre a África. Seja bem-vindo, Manuel. Olá, Dani. Eu tinha saudades dessas entrevistas. Muito obrigado pelo convite. Olha, então me fala aí, é um documentário que eu sei que você já está aí trabalhando há algum tempo nele, então conta mais aí os detalhes, onde você está com esse projeto? Estamos numa fase já bem avançada do projeto, mais ou menos já quase 50%. Sendo um projeto audiovisual, é um projeto que carece muito custo. Todo projeto audiovisual, para quem trabalha com filme, novelas, documentários, sabe que todo projeto audiovisual demanda muitos custos e nós até então estamos a trabalhar com fundos próprios. Nós já estamos mais ou menos quase a 50% do projeto já em andamento. Você diz 50%, o roteiro já está escrito, os entrevistados já estão definidos? Já há uns 4 anos, entre 2016 e 2017, eu tinha escrito o guião. O que me fez escrever o guião sobre a África em si foi exatamente o desconhecimento que eu tinha. Eu, sendo africano, eu tinha um enorme desconhecimento sobre a própria África. Então, quase não sabia nada sobre a África. Eu acho que nós, como africanos, temos essa tarefa de saber mais sobre a nossa própria África, sobre o nosso continente, sobre o nosso país. Não só o africano, qualquer um deve ter, nesse caso, a audácia de saber mais sobre as suas origens. Entretanto, eu já escrevi o guião sobre a África já entre 2016 e 2017 e só ano passado que nós conseguimos, porque eu precisava antes de parceiros, precisava de pessoas também que estavam alinhadas com o mesmo objetivo para nós podermos, nesse caso, colocar esse projeto em andamento. O seu time vai só entrevistar historiadores ou vai ter outros profissionais também aí envolvidos nessa história da África? Aí? O documentário em si ela vai funcionar como uma websérie, a princípio, porque nós estamos a pensar disponibilizar o documentário, neste caso, ou na página oficial do documentário, ou ambiciosamente, futuramente, contactar, nesse caso, algumas plataformas de streaming, nesse caso como a Netflix, ou por que não, e nós estamos a pensar, nesse caso, no começo começou como uma coisa bem pequena, nós só queríamos entrevistar algumas pessoas que soubessem mais sobre a África e contassem, nesse caso, a história sobre a África, mas cada vez mais que nós avançávamos com o projeto, nesse caso, o meu parceiro, que é o José Borges, entretanto, ele tem muitos contactos, ele sendo alguém da área, nesse caso, das relações internacionais, ele tem muitos contactos, nesse caso, com docentes africanos e historiadores africanos. Então, ele tem sido, nesse caso, a ponte, ele tem sido a pessoa que, nesse caso, a âncora, ele tem feito a âncora de procurar lá pessoas, historiadores africanos que sabem mais sobre a história africana, porque até ele o José também está a lançar também não sei se já falou, já publicou ou não, mas o José está a fazer um curso que fala sobre a África, que deixa também pessoas também entender mais sobre a África. Entretanto, foi um casamento bem interessante entre eu e o José. Então, o José que ter feito essa ponte. Mas eu sou mais ambicioso ainda, porque eu não quero só entrevistar só historiadores, também quero entrevistar também pessoas que, porque a história não é só escrita, porque tem pessoas lá em África que elas não têm muito conhecimento escrito ou conhecimento acadêmico, mas elas têm um conhecimento sobre a África que nós, se calhar, nós não sabemos. Entretanto, é entrevistar todos os polos mesmo, desde os historiadores, as pessoas mais intelectuais, até as pessoas que não têm esse grau acadêmico, mas elas carregam em si algumas histórias sobre a África. Entretanto, vai ser um documentário que vai ser dividido entre entrevista e a história, nesse caso, em campo. Nós vamos para alguns locais, já mandamos assim, algumas cartas, nesse caso, para a Unesco também, porque a Unesco ela tem um programa que é o Programa de Preservação de Patrimônio Cultural e Natural. Entretanto, eles têm já alguns pontos identificados lá em África que eles acham que são pontos culturais, naturais, são pontos históricos que podem nos ajudar, nesse caso, a contar essa história sobre a África. E, Manuel, quero saber assim, se você já pode dar uma ideia aí, se tem um primeiro episódio já que você já pode falar, onde é que vocês começariam esse documentário, não sei. Já dá para contar alguma coisa aí? O documentário ele vai ser dividido em 7 capítulos
né? Nós vamos dividir em 7 capítulos, nós vamos falar desde a da origem, nesse caso da África, vamos explorar muito isso também, sobre os nomes, sobre as regiões, sobre as tribos, sobre as colônias africanas em si, então nós vamos explorar muito isso. A princípio nós vamos começar com Moçambique, porque é o sítio onde eu tenho mais familiaridade, é lá onde eu cresci, então é um território já dominado. Entretanto, até então, José, acho que tem que entrar em contato com países palopes, porque são países primeiro que falam a nossa língua e são países, nesse caso, que vão nos ajudar, nesse caso, a contar a história muito mais rápido. Mas tem países que são, para mim, que são polos, nesse caso, que ajudam a contar melhor sobre a história da África, como Egito, como República Democrática do Congo, como Tanzânia, então, como África do Sul. Então são países, nesse caso, são polos e estamos já a estabelecer contacto com historiadores de lá. O povo de lá, se calhar, sabe melhor contar a história de lá que nós. Manuel Pedro Muteruco, olha, quero agradecer aqui mais uma vez a sua participação na Voz da América e quero saber se você tem uma mensagem aí para quem está nos ouvindo e nos vendo. A mensagem que eu tenho para as pessoas, principalmente para nós africanos, eu posso dizer que nós somos os futuros líderes africanos, seja líder na sua comunidade, líder na sua casa, líder no seu grupo de amigos, então seja essa liderança que a África precisa, porque hoje nós passamos por um momento bem frágil, somente nós, e eu como moçambicano, em pleno século XXI, em Moçambique ainda há uma guerra civil que está acontecendo lá no norte de Moçambique. Entretanto, isso me faz pensar muito sobre nós estamos aqui a tentar contar sobre uma história e tem uma história ainda a emergir agora. Entretanto, nós como africanos espalhados pelo mundo, nós temos esse direito e dever, nesse caso, de fazer prevalecer a paz, de trazer uma boa nova para outras gerações vindouras, para trazer essa mensagem de paz e de ser líder, de poder levar a África para frente.